Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos cantar este hino 4, hino de louvor ao nosso Deus. Deus está no templo. Culto Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. E o bom Cordeiro foi o sacrifício que expiou meu pecado. Escolheu ao suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, o pacientemente. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santa, uma só, um só Deus. E nós, ó Deus, queremos Te louvar, Te bendizer por todos os benefícios que Tens dado a nós, à nossa igreja, ao nosso povo. Nós Te louvamos neste culto e Te pedimos que o Teu favor esteja conosco, recebendo esta adoração, apesar de defeituosa e carente, porque nós somos carentes e defeituosos. Mas Tu que és perfeito, podes aperfeiçoar todas as coisas. Aceita, Senhor, e aperfeiçoa a nossa adoração. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu dês a todos a presença do Teu Santo Espírito e o ensino que vem da Tua palavra. E também, ó Deus, que distribuas a todos o Teu amor, a Tua paz, paz que excede todo entendimento. Nós precisamos de paz porque é necessário paz para nós podermos ter uma vida de tranquilidade. Mas também, ó Deus, nós Te pedimos que a Tua justiça esteja reinando sobre o nosso país, para que, através da observação das Tuas leis, nós possamos ter uma pátria feliz. Nós Te agradecemos, Senhor. Te pedimos que este culto seja
uma oportunidade de crescimento espiritual para todos nós. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Estimados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, dá quase para a gente cumprimentar um por um aqui, né? Não sei por quê, o que aconteceu, não, a gente sabe, né? Mas estamos aqui, independentemente desta hora muito especial, com o mesmo objetivo: adorar e louvar ao nome do Senhor. É Ele quem nos constitui como seu povo para sermos igualmente seus adoradores. Sois bem-vindos à casa do Senhor, também aqueles que à distância nos acompanham pela internet, sintam-se integrados. Nós estamos com uma grande concorrência hoje para o culto, né? Quem está ligado em internet, está em televisão, está vendo muitas outras coisas, mas certamente há quem também nos acompanhe neste culto de louvor e adoração ao Senhor. O presidente da nossa associação comunitária, nosso irmão Roberto de Oliveira, está aqui e tem a oportunidade de trazer um recado importante, um material que está sendo distribuído para todos nós. Roberto, por favor. Eu queria pedir licença aos irmãos que estavam aqui de manhã para ter uma breve meditação no mesmo texto. Eu acho que nós temos um texto muito precioso no Salmo 41. É um texto de salmo escrito para o coro, pelo rei Davi, e ele fala de bênçãos que caem sobre aqueles que são pobres, que cuidam dos pobres. E nós podemos contar aqui 7 promessas de bênçãos, uma coisa incrível, muita promessa para 3 versículos. Se não, vejamos, eu vou ler na tradução dos dias de hoje, diz assim: felizes são aqueles que ajudam os pobres. E aí já vem a primeira promessa: pois o Senhor os ajudará quando estiverem em dificuldades. Não que as dificuldades não venham, mas quando vem, o Senhor nos ajuda. O Senhor os protegerá, versículo 2, guardará a vida deles, terceira promessa, lhes dará felicidade, que tem a ver com a primeira frase, na terra prometida, essa que mana leite e mel. Não os abandonará nas garras dos inimigos. Não é que a gente não tenha inimigos, mas quando eles estiverem, Deus não vai nos abandonar nas garras deles. O Senhor, quando estiverem doentes, não que a doença não venha, mas quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Então são muitas as bênçãos àqueles que cuidam dos pobres. Por quê? Porque os pobres, os vulneráveis, os fracos, estão no coração de Deus. E Ele dá um valor para essas pessoas que o mundo não dá. O mundo fortalece e dá valor àqueles que são fortes. E nós estamos fazendo exatamente isso, essa igreja faz, através da ACP. Os irmãos receberam aqui, lá na entrada, um relatório do que está acontecendo na ACP. Muitas bênçãos na vida de pessoas. Nós temos 40 crianças hoje no Lar Emília Scheleder, nós temos 135 crianças de famílias vulneráveis, famílias pobres, de 0 a 2, 3 salários mínimos, ali na creche. Nós temos um projeto com lar de idosos, agora você vai ver aqui 10 idosos, nós já estamos em 13, vamos para 20. E nós temos muitas ações do programa Amor que Comove, com pessoas de rua. Isso aqui vai nos trazer bênção nas nossas vidas. E nós queremos convidar todos da igreja para participarem, mesmo que simbolicamente. No próximo domingo, nós vamos ter um almoço comunitário. E vamos poder ter aí todas as crianças do lar, sentando uma em cada mesa, com o seu
a pequena descrição ali, o que eles gostam, a fotografia, para a gente poder interagir com eles e abençoar essas crianças. Essas crianças vão ser indelevelmente marcadas através desse ministério. E Deus vai abençoar aqueles que assim contribuem para isso. Você pode contribuir orando, você pode contribuir indo a esse almoço comunitário. Se você quiser patrocinar uma criança que vai almoçar, você pode fazer isso. Se você quiser patrocinar uma criança mensalmente, você pode fazer isso com R$200 mensais. Se você não tiver 200, pode ser menos ou mais. Tem gente que apadrinha 5 crianças. Nós temos vários padrinhos aqui nessa igreja. E assim, gente, vai cair bênção sobre pessoas na nossa comunidade e sobre a comunidade como um todo. Que Deus assim realmente possa nos abençoar. Dando sequência neste culto, está impresso em nosso boletim um verso de Isaías, capítulo 1, verso 18, convite ao perdão. E mesmo assentados, gostaria de que nós pudéssemos ler todos juntos em uma só voz. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vamos entoar o hino 128, Comunhão Preciosa, e preparando nosso coração para a oração silenciosa que faremos a seguir. Deliciosa
nos achegar ao trono da graça do nosso Pai. Vamos fazer essa oração silenciosa. Como é bom saber que nós podemos confiar totalmente no Senhor, Pai. Como é bom poder chegar neste culto e confiar toda a nossa vida nas Tuas mãos. Tudo aquilo que temos enfrentado, tudo aquilo que temos passado de batalhas em nossa vida, podemos ter a paz no coração, saber que o Senhor está provendo, o Senhor está cuidando de cada um dos seus filhos. Pai, que maravilhosa foi o teu plano de salvação quando entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer numa cruz em favor dos nossos pecados, derramando um sangue precioso para que a gente pudesse ter uma vida e vida eterna, vida abundante. Que a gente possa sair deste culto hoje com a Tua mensagem em nosso coração, que nos traz fé para continuar as nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, crendo que o Senhor tudo fará para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que andam nos seus caminhos. Muito obrigado, Pai, por Teu Filho Jesus Cristo, que também nos ensinou a oração que oramos juntos neste momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje eu estava verificando, antes de vir à igreja, o boletim, e nosso boletim tem uma formatação há mais de 50 anos, nesse padrão que nós temos aqui, mas hoje eu estava consultando no padrão da internet, copiado, não sei bem como é espelhado isso aqui, mas fica disponível no boletim, o boletim na nossa página na internet, e nós também recebemos via e-mail este formato. E a gente vê assim que historicamente, desde lá dos idos do reverendo Oswaldo, nós temos tido uma sequência de boletins com a mesma formatação, como se tivesse sido sempre o ideal. Ainda que estejamos na geração da internet, o boletim de mais de 60 anos produzido ainda tem uma formatação moderna, uma formatação que nos orienta todos os domingos e que nos dá também uma preservação da própria história da igreja, seja pela sua liturgia, mas também pelo seu informativo, pelas mensagens, mostra como nós trabalhamos a dinâmica anual da temática para a igreja e como Deus tem conduzido toda a igreja ao longo de décadas e décadas. É uma coisa assim que me chama bastante atenção, porque quando a gente começa a observar o boletim, a gente vê assim que é uma mistura muito grande da convivência fraternal que nós temos como realmente uma grande família. Convivemos de forma solidária nos momentos de dificuldade,
festivos, nos momentos de grande alegria. E essa semana, então, foi uma coisa assim de grandes transtornos. O povo brasileiro se transformou de o dono da festa, o grande dono do palco, para ser a vítima de toda essa circunstância. E sofremos como nação, mas aqui como comunidade nós convivemos dessa forma, sempre unidos. E a gente vê que essa história ela é tramada pelo nosso próprio Deus. E a nossa vida se confunde no dia a dia na assistência, no trabalho de estarmos estudando cada vez mais a palavra de Deus, louvando o seu nome, glorificando ao nosso Deus que tudo nos dá. Nós temos os trabalhos de assistência que bem colocou o presidente da associação em relação ao vivencial dos idosos, o vivencial das crianças, a nossa creche, os trabalhos do amor que comove e tantas outras manifestações. E todas elas são o empenho dessa grande família que se mistura no seu dia a dia com as atividades da própria igreja e da sua própria vida pessoal. E nesse momento, quando a gente vê exposto aqui no boletim, no nosso informativo, a mensagem desse momento me vem realmente a lembrança de que o nosso Deus não pensa pontualmente nesse momento, de que acaba de acontecer uma final da Copa do Mundo, que é só esse momento que vivemos. Não, Ele nos resgata em toda a nossa história, em toda a nossa vivência. Vamos ler de forma conjunta para a nossa orientação nesse momento de grande louvor ao nosso Deus, o que está estampado, convite ao reino. Vamos fazer de forma conjunta, vamos fazer de pé. A palavra de Deus diz: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que manifestação gostosa! O nosso Deus, Ele já planeja o nosso futuro, Ele já tem isso pensado, Ele já tem isso tramado, e a nossa igreja é participante disso. A nossa vida diária, não só esse momento de culto específico, esse momento de louvor a Deus, ele culmina na manifestação que nós podemos ter de louvar a Deus com a manifestação das coisas que Ele já nos deu de forma abundante. Esse é o momento de louvarmos o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Se sinto muito à vontade nesse momento, porque o nosso Deus já nos tem abençoado. Vamos voltar a nos assentar. Enquanto cantarmos o hino Deus é Fiel, eu peço que os diáconos façam o recolhimento dos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor.
fiel assim. Fiquemos de pé para a última estrofe. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos orar. Tu és fiel, Senhor, tu tem planejado, Senhor, desde os fundamentos da existência, Senhor, o teu reino, Senhor. E nós queremos participar desse teu reino, Senhor. Como família, individualmente, Senhor, nós queremos estar na tua presença, Senhor. Aceita, Senhor, os dízimos e as ofertas trazidas até a tua casa, Senhor. Eles são manifestação do nosso louvor, do nosso reconhecimento, que dependemos integralmente de ti, Senhor. Abençoa, Senhor, as mãos que vão trabalhar esses recursos, Senhor, que são sempre multiplicados pela tua própria mão, Senhor. Sabemos os desafios que essa igreja enfrenta, Senhor, dentro da sua dedicação ao amor ao próximo, Senhor, atendendo os mais necessitados. Nós sabemos, Senhor, as frentes de trabalho de todos os ministérios dessa igreja, Senhor, e sabemos, Senhor, que se não fosse a tua mão multiplicadora, Senhor, seria sempre insuficiente, Senhor. Mas nós viemos aqui, Senhor, reconhecendo o teu poder para todas essas coisas. Tu é o dono do ouro e da prata, Senhor, e é dono de nossas próprias vidas, Senhor. Manifesta a tua vontade todo o tempo sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja, Senhor. Edifica agora teu povo, Senhor, com a mensagem que vai ser trazida pelo reverendo Juarez, Senhor, que possamos cada vez mais, Senhor, amadurecer e entender a tua vontade realmente para cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos no amor do Cristo que morreu por nós na cruz. Amém. Podeis assentar. O nosso culto desta noite está focado no convite. Convite para adorar, convite para gozar a misericórdia perdoadora do Senhor, convite a desfrutarmos desse reino de Deus e também o convite à graça, graça que nos está reservada pela proclamação da palavra que tem lugar agora. Vamos ler juntos o texto de Mateus 11, 28, que é um convite a esta maravilhosa graça, todos juntos, conforme está transcrito no boletim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Graças a Deus, o Senhor reconhece a nossa finitude, a nossa realidade às vezes sôfrega, e vem nos aliviar. Eu quero convidar as crianças para acompanhar a Renata, que está lá já na saída. Esquecemos aqui, eu não observei que você estava lá. Então, crianças, tem os meninos aqui de Marcelo e Márcia, tem mais criança ali no meio, Manuela já está lá fora. Hoje são poucas crianças, como são poucos os participantes, mas elas também têm o seu culto infantil. Desculpe a nosso descuido aqui. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Nós costumamos chamar os 5 primeiros livros, tradicionalmente, de Pentateuco. Penta é uma coisa que eu já ouvi falar em algum lugar, não sei se vocês lembram disso, nem vai ficar sendo penta, né? Mas, curiosamente, alguns escritores, estudiosos, costumam chamar, não os 5 primeiros livros de um conjunto, mas o livro de Josué incluído, e aí é o Hexateuco, que vai ficar na saudade, né? O nosso hexa vai ficar na saudade. Mas o hexateuco bíblico está aqui, junto com os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés.
e este cujo o autor não nos é declinado. Ele tem o nome de livro de Josué, mas em lugar nenhum diz que foi propriamente Josué quem o escreveu. A maior suposição é que Samuel, juiz de Israel, teria sido o escritor desse livro também, como de outros que levam a sua autoria. E justamente na parte inicial, os primeiros 9 versículos, uma passagem que já muitas vezes nós temos nos detido nela, dada a sua característica convocatória. Era um momento de transição, de mudança de liderança, de governo do povo de Israel, de novas perspectivas, e nós queremos ler então e meditar nestes 9 primeiros versículos do livro de Josué. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós escolhemos como temática deste ano de 2014 a mordomia cristã. Somos desafiados a ser despenseiros da graça. Esse é o nosso tema do ano. E mês a mês nós temos avançado, dando realce a algum aspecto da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã. Já tivemos oportunidade de tratar acerca da mordomia do tempo. Nós estamos iniciando o segundo semestre. Eu creio que no primeiro domingo do ano, eu adverti que 2014 seria um ano muito rápido, muito célere, né? Porque, como no Brasil a gente diz, o ano só começa depois do carnaval. O carnaval esse ano foi em março, e depois todo mundo estava focado na Copa do Mundo, e a Copa acabou agora há pouco, hoje. Então o ano só está começando amanhã, mas já vem as eleições e já é fim de ano, e então nós já estamos desejando para todos vocês um feliz 2015, né? Reiterando. A verdade é que o tempo precisa ser bem aproveitado. Se a gente desperdiça o tempo, ele passa e vai embora. Sermos bons mordomos do tempo. Também dos recursos financeiros, a mordomia dos recursos que Deus nos dá. Como é que a gente lida com as nossas finanças? Faz parte da nossa caminhada cristã. A mordomia da mesma sorte de talentos, dons que Deus nos dá, na forma de serviços que podemos prestar, por aí afora. E neste mês de julho, nós temos tratado da mordomia da palavra. A palavra de Deus é uma dádiva do Senhor, como é o tempo, os recursos financeiros, os relacionamentos, as oportunidades, os compromissos, temas que nós já vimos então até aqui. A palavra também é uma dádiva que Deus nos dá para nós sabermos como tratar dela, como cuidar dela,
como tirar o maior proveito dela, como melhor nos inteirarmos dela. E é esta a ênfase que queremos dar ao longo das nossas reflexões neste mês de julho. E nós encontramos justamente nesta página inicial do 6º livro da Bíblia, de nome Josué, um foco na palavra, aqui chamada de lei. A palavra do Senhor é chamada de variadas formas ao longo de toda a sua exposição escriturística, inclusive de escritura sagrada ou escrituras sagradas. Os juízos do Senhor, os estatutos do Senhor, a lei do Senhor. Como dissemos há pouco, era uma hora de transição. A liderança de Moisés era agora sucedida pela liderança de Josué. Moisés era morto. Moisés, que havia sido chamado para tirar Israel do Egito, já na longeva idade de 80 anos, alcançou os 120 anos, mas Deus não lhe deu a ventura de poder adentrar a terra, só vê-la, vislumbrá-la ao longe, mas incumbiu a Josué, que havia sido forjado, preparado por Moisés para sucedê-lo. Mas esta sucessão não se dá apenas no modo de que agora não é mais Moisés, agora é Josué, como poderia ser João, Pedro, outra pessoa. Juntamente com Josué, o Senhor dá a palavra, o Senhor dá o direcionamento, o Senhor dá a instrução, o Senhor dá a lei. A mesma lei que Moisés havia recebido ainda no Monte Sinai, numa cena inigualável, num momento irrepetível, quando Deus fala cara a cara com Moisés, mas não bastasse isso, ele diz, agora leva por escrito, né? Vamos deixar gravado, vamos deixar grafado. Você vai levar as tábuas da lei e todas as instruções, até em determinadas minúcias, que tinham muito a ver com aquele momento específico de caminhada no deserto, coisas que, na medida em que eles assumiram a terra, não tinha nem mais por que usar determinados regramentos, mas o conjunto, os princípios, os valores foram dados. De tal maneira que, nesta página inicial, o foco na palavra, a centralidade da lei, a importância desse direcionamento, desta orientação do Senhor para o seu povo, toca o nosso coração. Não é diferente conosco hoje. Deus nos deu esta provisão, Deus nos deu este magistério, Deus nos concedeu esta bênção que é podermos ter a palavra dele ao nosso alcance, hoje mais do que nunca. O presbítero José Carlos estava agora há pouco aqui e ele não estava usando um exemplar como eu tenho aqui, surrado, já batido, né? Quando fala um texto, ela já abre automático, já, né? Já não preciso nem me procurar muito, né? Ele está ali com um aparelho eletrônico, um pad, mas que tem a Bíblia Sagrada, aliás, em várias versões. A vantagem dele é que se ele quiser vir em outro idioma, ou mesmo em português, e muitos de nós usamos isso, né? Há algum tempo atrás, alguém chegou para mim na saída do culto e falou, pastor, o senhor precisa chamar a atenção dos membros da igreja. Porque justamente na hora que o senhor estava pregando, eu vi uma porção de gente pegando o telefone e ligando para as pessoas. Eu fui explicar que a Bíblia já estava no telefone, né? As pessoas não estavam ligando para ninguém, não, estavam lendo a palavra de Deus no telefone. É uma gama enorme de possibilidades, mas que mesmo assim, às vezes, a gente despreza, a gente não leva a sério, a gente não faz o devido uso, a gente não se apropria como deveria se apropriar. O irmão Roberto, quando veio dar a sua palavra de motivação a nós participarmos mais do empreendimento de ação social na nossa igreja, mencionando o Salmo 41 com muita propriedade, falou que em 3 versículos encontramos pelo menos 7 promessas de Deus. Pesquisadores do texto sagrado nos dão conta que há na Bíblia Sagrada mais de 34 mil promessas. Se você considerar uma jornada bem longa de vida, alguém que alcance o centenário, ele vai poder praticamente usufruir uma promessa por dia, né? Vai faltar uma beiradinha que dá para repetir, depois não faz mal, porque as promessas podem se repetir
na nossa vida. Tem promessa, portanto, para todos os dias da nossa vida. E nesta passagem nós já nos deparamos com isso. Inúmeras vezes o verbo prometer está colocado aqui, né? No versículo 3, nós lemos esta promessa: que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O Deus que faz promessa, cumpre, não falha. Deus não é o homem para mentir, não falha, prometeu, cumpre. E esta promessa muitas vezes vem de uma forma bastante objetiva, como por exemplo, a promessa da sua companhia, da sua presença conosco. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Que coisa espetacular saber que Deus está conosco, que Deus está comigo, que Deus está contigo. Não é um Deus alheio, alienado, distante, remoto. É um Deus de perto, é um Deus presente. E aí esta frase lapidar para fechar o versículo 5: não te deixarei, não te desampararei. Nós precisamos nos agarrar a expressões como essa, principalmente em horas difíceis, em momentos de transe, em crises, quando sentimos o chão sair debaixo dos nossos pés, não vemos aonde nos agarrar, sabemos que o Senhor está conosco. Não te deixarei, não te desampararei. Promessa que tem a sua ação consistentemente demonstrada na nossa vida ao longo dos dias, meses e anos da nossa existência. A certeza da companhia do Senhor ao nosso lado. O último versículo que lemos, o 9, diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A promessa aqui se distende, né? Não é apenas uma companhia fixa. Nós estamos aqui no templo do Senhor, como costumeiramente estamos aqui no domingo à noite, né? Tenha final da Copa do Mundo ou não, a gente está aqui na casa do Senhor, né? Mas então Deus está comigo ali, naquela hora, naquele momento, diante de uma praxis litúrgica que nós habitualmente levamos avante. Não, o Senhor vai conosco por onde quer que a gente andar. O culto vai acabar, Deus vai conosco para casa. Aliás, nunca deixe Deus na igreja, no templo. Leve Deus com você, porque Ele vai com você. Apenas se aperceba da sua presença por onde quer que andar. São promessas maravilhosas do Senhor contidas na sua palavra. Mas há 3 coisas que eu preciso observar com os irmãos para a nossa instrução nesta noite, para tirarmos proveito destas bênçãos, para sermos realmente usuários assíduos, frequentes do que há de melhor na palavra de Deus, para usufruirmos o suprassumo das Escrituras Sagradas, e que às vezes a gente não leva a sério e acaba não sendo bom despenseiro da graça, e acaba sendo um mordomo que não valoriza a sua tarefa no contato com a palavra de Deus. A primeira coisa que nós queremos observar é que seremos melhores mordomos da palavra se nós nela meditarmos. Se nós nos pusermos ao exercício da meditação. O versículo 8 diz assim: este homem medita no livro da lei dia e noite. Meditação. Há várias formas de nós abordarmos as Escrituras Sagradas. A forma mais imediata e que, às vezes até sem o querer, nós acabamos tendo um contato com a palavra de Deus, é quando alguém nos fala dela e nós ouvimos a palavra. Eu estou aqui pregando, eu estou tendo o privilégio de me dirigir a vocês com a palavra de Deus, vocês estão ouvindo. Este é um meio de contato.
Esta é uma forma da palavra de Deus adentrar o nosso pensamento, nosso coração, fazer o seu trabalho. Mas eu quero dizer, este ponto de contato, este uso do sentido da audição, ele é o mais primitivo, ele é o mais precário por isso, ele é o mais limitado. É como a gente diz, né? Entra por um ouvido e sai por outro. É por isso que eu vejo às vezes algumas pessoas me ouvindo assim, né? Para ver se segura alguma coisa, né? Para ver se não escapa, né? Nós precisamos ir um pouquinho mais adiante. Por isso a gente insiste muito que os crentes se habituem a trazer a Bíblia, a sua própria Bíblia, seja em que meio for, para lerem, porque este contato agora visual vai além do auditivo. A audição é importante, mas ver, ler, poder voltar ao texto, na medida em que o pastor vai falando, ele está dizendo isso mesmo, está na Bíblia mesmo? As Escrituras falam exatamente disso ou não? Um episódio que nós estaremos mencionando com maior ênfase nas semanas que seguem, lembrando a experiência do apóstolo Paulo quando passou por duas cidades próximas, ali na região da Macedônia, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Em Tessalônica, Paulo pregou alguns sábados, foi ouvido, mas alguns não acharam que ele era grande coisa, que perseguiram, ele teve que sair fugido e foi para Bereia. E os bereanos foram mais, acolheram melhor a Paulo, foram mais sensíveis, mas deles se diz, literalmente, está lá em Atos 17, que eles eram mais excelentes, porque eles não apenas ouviam o apóstolo, mas iam para casa conferir as Escrituras para ver se o que o Paulo estava falando era verdade mesmo. É curioso que aquele grupo de crentes se destacasse por ser desconfiado, por ser exatamente um grupo que diz, escuta, mas é isso mesmo? Vamos ver, vamos lá. Então, se nós caminhamos do ouvido para o visual, para a leitura, nós já avançamos, nós já demos um passo além para apreendermos melhor a palavra. Mas não podemos parar aí. É preciso que realmente o ouvir, o ler, acabe desembocando numa verdadeira meditação da palavra. É mais do que apenas estudar, fazer anotações, isso está no meio de tudo isso. Aqueles que gostam de sublinhar, aliás, às vezes a gente até insiste, não tem uma canetinha aí, um lápis, faz um riscado. Não é pecado riscar a Bíblia, não é pecado escrever do lado uma anotação, pode ajudar você a voltar à passagem para tirar lições mais preciosas. E isso tudo tem que desembocar na meditação, que é o quê? É que ela sempre volta ao nosso coração. A palavra não fica esquecida, a palavra não cumpre apenas um papel litúrgico, com hora e lugar marcados, mas retorna ao longo da nossa semana. Aquela lembrança de que determinada passagem falou ao nosso coração. Quando alguma situação tiver lugar na nossa vida e a gente puder juntar a palavra que foi estudada, a palavra que foi lida, a palavra que foi ouvida, com aquela situação, a gente realmente vai estar vivenciando aquela experiência. Por isso, muitas vezes, nós não tiramos o melhor partido das Escrituras, porque nos limitamos apenas a ouvi-la, quem sabe um passinho a mais, ler, talvez até fazer algumas anotações, mas ela não chega a ser um elemento de permanente meditação. Estarmos como que mastigando a palavra. Aliás, a palavra meditar está muito ligada a esta ideia de algo que fica ruminando a nossa mente, algo que sempre retorna como algo importante para o nosso crescimento espiritual. É por isso que nesta hora de mudança de liderança, neste momento em que Josué assume um papel preponderante, ele é advertido: medita, medita. Medita. Não se limite apenas a tomar um conhecimento muito primário da palavra. Vai fundo. Medita nela. Mas há uma segunda coisa que se diz nesse texto
acerca das Escrituras que nos dá a dimensão da mordomia da palavra, de sermos bons despenseiros também desta virtude, desta bênção que Deus nos deu, que é a sua palavra. Se a primeira coisa é meditar na palavra, a segunda é proclamá-la, é anunciá-la, é torná-la conhecida dos outros também. No mesmo versículo 8, onde nós já temos enfatizado a importância da meditação, nós temos na primeira frase: não cesses de falar, deste livro da lei. E a ideia aqui de falar não é apenas um falatório, não é apenas uma conversa até cansativa, né? Algumas pessoas parece que começam a insistir em certos assuntos e ficam batendo naquela tecla até incomodar. Não, a ideia de falar aqui é proclamar, é pregar, é anunciar. A boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de dúvidas, de amarguras, de mágoas, de tristezas, dificilmente eu não vou colocar para fora isso. Eu vou colocar as minhas dúvidas, eu vou colocar minha amargura, minha mágoa, minha tristeza, meu lamento, minha choradeira para fora. E às vezes até é importante que coloque, senão a gente explode. Agora, se o meu coração está cheio da palavra meditada, da palavra acolhida, da palavra ruminada, da palavra que orienta os meus passos, eu também não posso me calar. Os apóstolos foram advertidos solenemente pelas autoridades em Jerusalém quanto a não pregarem, quanto a não anunciarem o nome de Jesus. E essa advertência foi tanto oral, escrita, como sentida nas costas. Tomaram chibatadas. Não permaneceram presos, porque não havia como mantê-los presos, a lei não previa tal situação, mas foram advertidos: e vocês não falem em nome de Jesus. E Pedro tomou a frente e disse: como é que a gente vai ficar quieto? Não tem jeito. Nosso coração está cheio disso, nossa vida agora é isso. Não podemos nos calar, não podemos deixar de anunciar as maravilhas do Senhor. É preciso falar dessa palavra. E às vezes nós somos muito reticentes nessa matéria, ora acanhados, tímidos, muito recolhidos, ora imaginamos que podemos ser até motivo de incômodo a outro, se dissermos alguma coisa, não queremos ser realmente motivo de tal situação e perdemos oportunidades. Evidentemente que eu estou aqui na minha função da pregação, que os irmãos já estão acostumados, mas pregação não é só isso, ficar aqui por vários minutos diante de um texto bíblico, explanando e trazendo determinados aspectos de instrução. Pregar pode ser apenas dizer a alguém: olha, Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Isso pode ser assim impactante na vida de uma pessoa que você não imagina. E a partir dali isso pode desencadear uma série de processos que vão modificar a vida daquela pessoa. A pregação, ela pode ser muito sintética. A pregação pode se dar nos ambientes mais variados, sejam aqueles mais íntimos nossos, sejam até aqueles que a gente não imaginaria que estaria sendo usado por Deus. O fato é que na mordomia desta palavra tão rica, tão abençoadora, com tantas promessas, nós precisamos, como bons mordomos, falar dela, anunciá-la, não retê-la, não deixar de ela chegar a quem de direito. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A Copa do Mundo, que se encerra neste dia, contou com uma série de empreendimentos missionários que, na medida em que se podia chegar o mais próximo possível dos estádios, estavam ali missionários distribuindo a palavra dos missionários, que eu me refiro, pessoas comuns. Muitos dos nossos foram fazer esse empreendimento aqui em Curitiba, em todos os lugares onde houve o sediamento da Copa do Mundo, e em outras cidades também, aproveitando este momento de receber pessoas de outras nações. Ora,
quando Jerusalém estava abarrotado de gente de outros lugares, naquele memorável festejo do Pentecostes, aprove ao Senhor manifestar-se de uma maneira inconteste, porque o Senhor não faria o mesmo quando centenas de nações estão aqui no Brasil, não apenas aquelas que estão representadas nos jogos, mas muitas outras que vieram para a celebração esportiva. É uma estratégia do Espírito Santo. Nós não poderíamos ficar calados. Foram iniciativas de missões específicas, de corporações e as igrejas como um todo. Mas a Copa acaba, mas não acaba a nossa oportunidade de falar este livro da lei. Por fim, se nós temos que meditar para tirar o melhor proveito, proclamar como bons mordomos daquilo que recebemos, nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. E assim é que no versículo 7, o Senhor, na convocação a Josué, diz: "Sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, praticar, viver segundo toda a lei." A prática da palavra. E eu quero aqui que você sublinhe especialmente a expressão ter todo cuidado. Cuidado. Há um perigo muito grande na nossa vida cristã de elegermos alguns pressupostos mais fundamentais, alguns aspectos mais básicos da doutrina, nos apegarmos, nos aferrarmos a aqueles elementos, deles sermos absolutamente ciosos e olvidarmos todo o restante. Assim como somos agraciados com mais de 34 mil promessas, e às vezes diz: bom, essa aqui eu quero, essa aqui eu não quero, essa aqui eu não preciso. Cuidado, não desprezemos as promessas do Senhor. Não malbaratemos a graça, esta graça para a qual somos convidados nesse momento do nosso culto a usufruirmos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem gente sobrecarregada, as costas estão arqueadas, o Senhor está dizendo: troca de fardo comigo, e a gente não troca. Não, eu vou sozinho, eu vou por conta e risco. Eu sou mais forte agora eu não sou mais um crente fraquinho. O Senhor diz assim: deixa que eu carrego o fardo que você não pode carregar. Você vai carregar o que eu tenho para você, que é leve, que é suave. Quero que você aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. A promessa que a gente não pode dispensar jamais, mas às vezes a gente dispensa. Ter o cuidado, ser cioso. Cada aspecto tem uma lição, uma mensagem, algo que vai fazer muito bem. Neste mesmo versículo se usa esta expressão que é linear e diz: nem para a direita, nem para a esquerda você se desvie. Porque é muito fácil a gente escorregar para um lado, a gente escorregar para o outro, a gente poder justificar que não fizemos de acordo com o que a palavra recomenda, porque as circunstâncias não eram favoráveis, porque quem diria que a gente ia perder de 7-1, então tudo mudou a partir disso. Não muda nada para a gente, não muda absolutamente nada. Não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Seguir retilinhamente o caminho da palavra do Senhor. De tal maneira que, se nós meditarmos com toda a precisão, com todo o cuidado na palavra do Senhor, falarmos dela porque o coração vai estar cheio, evidentemente que isso precisa estar respaldado por uma vida que igualmente manifesta o que a palavra recomenda. Porque do contrário seremos pregoeiros falsos, pregoeiros de uma mensagem que nós não acreditamos ou, na pior das hipóteses, não vivemos, mas devemos sim vivenciá-la integralmente. Esta é uma palavra de encorajamento, esta é uma palavra de impulso, é uma palavra de estímulo, não apenas a Josué, que assumiu o seu encargo aqui, mas a todo o povo de Deus, a toda a igreja do Senhor.
E nós não queremos de maneira diferente, nesta hora, nesta oportunidade, dizer, é a palavra que vem ao nosso coração nesta noite para nos estimular ao trabalho cristão, à vivência em Cristo Jesus, de tal maneira que nós nos apegamos com muito carinho a ela. Usufruímos das suas bênçãos, das suas maravilhosas promessas, mas muito especialmente, não deixaremos de ser bons mordomos desta maravilhosa graça do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, pois, meus irmãos, cantar o hino 368, um hino de despedida, um hino que pede as bênçãos do Senhor. 368. Coloquemos-nos em pé. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarda no Senhor. O Senhor fez promessa e confiamos nas tuas maravilhosas promessas, explanadas, explicitadas na tua bendita lei. Lei que devemos meditar, lei da qual não podemos nos calar diante do mundo, lei que devemos vivenciar na prática da nossa vida, para usufruirmos o melhor que o Senhor tem reservado para o teu povo, para revelarmos a boa mordomia da palavra. Dá-nos uma semana virtuosa, próspera, possamos cumprir com os desafios que estão postos nela, guardados, guarnecidos pela tua bendita companhia. Conforme lembramos há pouco, Senhor, o Senhor fez promessa de estar sempre conosco. Não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Cuida dos teus filhos, especialmente diante de lutas, de desafios, de situações adversas. Sê com cada um. Nós assim te pedimos e te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, hoje e para sempre. Amém. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz.
nós estamos convidados para dar sequência aqui no pavilhão social com o nosso lanchinho. Parece que o cardápio hoje é chucrute. Podemos ir para lá. Pelo menos o Eric veio com sobremesa abstrudel, tá bom, gente?